E aí, terceirão, sejam todos bem-vindos. Tudo certo aí com vocês? Eu sou o professor Jefferson, um dos professores de Geografia aqui do Aula em Casa Amazonas. E agora nós vamos no nosso momento do praticando. Essa aula vai ser toda do praticando. O que é isso? São atividades que a gente vai fazer com relação à aula anterior. Sempre vai funcionar dessa forma, ok, pessoal? Temos a aula normal que o professor comenta, as atividades lá na hora com uma interatividade. E na aula seguinte, o professor faz o praticando aqui no ensino médio, que são 4 questões objetivas para vocês lerem, pesquisarem, responderem. E o gabarito é mencionado na mesma hora, né? Nessa mesma aula, as 4 questões vão ser respondidas e comentadas, onde a gente vai poder comparar as respostas aí de vocês com a resposta real. Tá bom, gente? Então é basicamente assim que funciona. Vamos então ao nosso praticando de geografia de hoje sobre a urbanização brasileira, que foi o tema da nossa primeira aula, certo? Pessoal, 4 questões, mas agora vamos à primeira questão. É aquele esquema que a gente falou. Vamos ler e vamos verificar as respostas daqui a pouco. Bom? Primeira questão é essa daí. As cidades da região sudeste do Brasil foram as que mais receberam migrantes oriundos do campo, êxodo rural, e também de outras regiões do país, migrações regionais. Fato que se deu de forma mais acentuada na década de 70 e nos anos posteriores. Assim, o Sudeste consolidou-se como a região mais urbanizada do país. Tal ocorrência pode explicar-se, aí letra A, pelo alto preço do solo nas demais regiões, letra B, pelas preferências culturais dos migrantes, letra C, pelo processo de marcha para o litoral do país, letra D, pela maior receptividade da população local, ou letra E, pela maior presença de indústrias e empregos. Está relacionado com a região Sudeste, né? Qual é o motivo aí que faz da região Sudeste ser a mais urbanizada do Brasil, uma das mais urbanizadas do Brasil, certo? Marca a alternativa correta, daqui a pouco a gente volta com o resultado. A alternativa correta aí, gente, é a letra, vamos ver, vamos dar uma olhadinha nessas alternativas aí, é a letra E, né? É a letra E que está relacionada ali com a quantidade de empregos, né? A quantidade lá de
como ela está dizendo aí na alternativa, né, ela menciona exatamente a maior presença de empregos e de áreas de indústria, tá bom? Então é exatamente esses motivos aí, como a gente falou na aula, acaba gerando um interesse muito maior das pessoas irem do campo para as áreas, principalmente nas capitais, né? Geralmente são mais urbanizadas, e tudo isso vai causando um interesse pelas pessoas, né? de áreas mais urbanizadas. Que é a questão da qualidade de vida, oportunidade de emprego, de estudo. Então, ao longo dos anos no Brasil, acabou ocorrendo dessa forma. Ok, pessoal? As outras alternativas não mencionam esses fatores aí de maneira correta. A letra A está dizendo que nas outras regiões o preço do solo é mais alto, né? Nada a ver, né? Pelo contrário, em áreas mais urbanizadas é que o preço dos terrenos costumam ser maior, né? Preferências culturais dos migrantes, na letra B, também não tem nada a ver, né? As pessoas vão, independente de característica cultural, as pessoas vão mesmo para onde tiver o dinheiro rolando, né? Basicamente assim. Letra C, processo de marcha para o litoral do país. O movimento não é esse, não está relacionado com interior, litoral, né? A relação aqui é áreas menos urbanizadas, áreas mais urbanizadas. Letra D está dizendo aí, maior receptividade da população local. Muito pelo contrário, né, gente? Muitos são os casos de pessoas que fazem bullying, bagunçam, né, como dizem, com pessoas que são de outras regiões, né? Isso aconteceu e acontece muito. É uma xenofobia regional que ainda é muito forte. Em determinados lugares ali, aparece uma pessoa que é de fora, ela já fica meio que estranha, né, para os outros. Isso acontece, né? Que não apesar de não ser toda a população, mas existe, né? A letra D, então, está incorreta. A alternativa correta aí, a letra E na primeira questão. Né? A gente vai verificar aí que na primeira questão a marcação é a letra E, a última alternativa da questão. Vamos agora, seguindo em frente, vamos para a segunda questão da aula de hoje, do nosso praticando de hoje. Questão da PUC. É comum encontrar nas referências sobre urbanização no século XX menções ao fato de ela ter sido fortemente marcada pela metropolização. De fato, as metrópoles são fundamentais para se entender a vida urbana contemporânea. A respeito das metrópoles modernas brasileiras, pode-se afirmar que, né, a questão está pedindo sobre as metrópoles. Letra A, não são aglomerações tão grandes quanto as de outros países, porque elas são fragmentadas em vários municípios, como no caso de São Paulo. Letra B, são configurações cujas dinâmicas, em alguns casos, levaram seus limites para além do núcleo municipal de origem, formando aglomerações multimunicipais. Letra C, elas são aglomerações modestas em razão da inviabilidade de se administrar em países pobres, áreas urbanas de grande porte. Letra D, apenas uma delas pode ser considerada de fato metrópole. Logo, não se pode afirmar que no Brasil houve uma urbanização metropolitana. Ou letra E, elas estão com seu crescimento paralisado, sofrendo em alguns casos encolhimento, em função de novas políticas de planejamento. Essa questão ela pede para você analisar sobre a situação das metrópoles, o que elas são, né? Quais são uma característica própria das metrópoles brasileiras e das metrópoles de maneira geral. Certo, pessoal? As regiões metropolitanas também que a gente comentou aqui na nossa aula também. Daqui a pouco eu volto com a resposta. Até lá.
Retornamos. Vamos agora para a resposta da segunda questão do nosso praticando de hoje. Era para fazer uma relação com o conceito de metropolização, de metrópoles, né? Uma característica principal. Vamos à resposta correta, né? Vamos às alternativas novamente aí na tela. A alternativa correta aí, gente, sobre as metrópoles, né? Sobre as características do processo de metropolização que a gente falou na aula, inclusive, né? É a letra B, tá? São cidades, são configurações cujas dinâmicas, em alguns casos, levaram seus limites para além do núcleo municipal de origem, né, formando aglomerações multimunicipais, que é aquele processo que a gente verificou na aula, né, que é a conurbação, que acaba causando em algumas situações aí, em várias situações na verdade, a formação de regiões metropolitanas. A gente falou tudo isso na aula, certo? São cidades que crescem muito, que acabam se conectando com cidades vizinhas e acaba ficando uma coisa só, né? Então, essa é uma característica das grandes metrópoles, né? A letra A está dizendo que não são aglomerações tão grandes quanto as de outros países. Nada a ver, só aí a questão já está incorreta, né? Porque está dizendo que elas são fragmentadas em vários municípios, como no caso de São Paulo, né? Na verdade, a cidade de São Paulo é a grande metrópole, né? A letra C está incorreta porque ela está dizendo elas são aglomerações modestas, em razão da inviabilidade de se administrar em países pobres áreas urbanas de grande porte. Nada a ver, né? Aglomerações modestas significa que é uma área, né, com pouca gente, com menos características urbanas. Então a letra C está incorreta. A letra D está dizendo que apenas uma delas pode ser considerada de fato metrópole. Aqui também a questão já está totalmente errada, né? E ainda diz que não se pode afirmar que no Brasil houve uma urbanização metropolitana também, em verdade, né? Letra E está dizendo que elas estão com seu crescimento paralisado. Nunca que isso vai acontecer, essa questão também está errada, né? Está dizendo aí que em alguns casos sofrem encolhimento em função de novas políticas de planejamento. Nada a ver, na verdade o planejamento municipal das cidades, das prefeituras, em geral, é crescer sempre, né? Ter cada vez mais oportunidades, cada vez mais empregos, né? Cada vez mais modernização nessas cidades. Pelo menos é isso que todos os governantes municipais e estaduais planejam, né, para suas cidades, para se tornar cada vez mais relevantes aí, politicamente e eleitoralmente também, né? Essa foi a resposta da nossa segunda questão. Vamos à terceira questão do Praticando de hoje. Já acertou alguma? Já errou? Acertou todas? Errou todas? Bom, tem mais duas questões vindo aí, né? Questão 3, questão da PUC. Nos países industrializados, a migração campo-cidade tem como causa fundamental o quê? Letra A, liberação de mão de obra pela mecanização. B, baixa produtividade agrícola. C, pressão demográfica no campo. Letra D, dificuldade de aquisição de terras. Ou letra E, carência de melhores condições sociais no campo. A migração, por que as pessoas saem do campo e vão para a cidade? Qual é a principal causa dentre essas que aparecem aí na terceira questão? Daqui a pouco a gente volta com a resposta.
Vamos à resposta correta aí, que é a letra A, né? Nos países industrializados, a migração campo-cidade tem como causa fundamental a liberação de mão de obra pela mecanização. A gente está falando aqui, ó, mão de obra, a gente está falando de pessoas, né? Que saem do campo por conta, principalmente, da mecanização, né? Que é o uso de máquinas para realizar o processo de plantio, de colheita, e isso acaba substituindo o trabalho humano. Então esse é o motivo, né, das pessoas saírem do campo pela cidade. Desemprego, isso acaba causando desemprego, piora na qualidade de vida, então isso acaba atraindo, né, as pessoas indo para áreas mais urbanizadas. Isso aconteceu na história do Brasil, não é opinião, né? Isso aconteceu, né, e acontece ainda, cada vez mais, né? A cidade acaba concentrando muitas pessoas que querem ter mais oportunidades. Letra B, baixa produtividade agrícola, ela pode acontecer tanto quando se tiver pessoas trabalhando ou com máquinas trabalhando, isso acontece, né? Pressão demográfica no campo também não é, porque, via de regra, né, áreas urbanas sempre tem mais gente morando do que em áreas de campo. Dificuldade de aquisição de terras, né, também está relacionado aí, não é esse motivo principal que faz as pessoas migrarem de campo para a cidade. Às vezes donos de terrenos acabam vendendo para grandes fazendeiros e indo embora. Então não é necessariamente a questão da terra, né, da posse de terra, que faz com que a maioria das pessoas saiam do campo. A letra E, carência de melhores condições sociais no campo. Não está diretamente relacionada, apesar de que, né, realmente a questão é uma consequência, na verdade, do desemprego causado pela falta, né, de oportunidades no campo. Bom, gente, então a alternativa correta, como a gente vai ver aí, está vindo aqui nessa tela, né, é a letra A. Tem toda essa questão do êxodo rural que a gente mencionou aqui para vocês, né, o fato de ter esse interesse muito maior das pessoas em quererem ir, né, para áreas mais urbanizadas, que, pela lógica, né, vai ter mais empregos, os filhos eventuais dessas pessoas podem ter mais oportunidades de estudo, né, e tudo mais. A gente está falando aí de todo o histórico do Brasil, né? Não necessariamente 2021, apesar de que esses processos ainda ocorrem, sim. Essa foi a terceira questão. Vamos fechar o nosso Praticando de hoje com a última questão da nossa atividade? Vamos lá. Com uma modernização industrial tardia, o espaço geográfico brasileiro conheceu profundas transformações ao longo dos últimos 100 anos. Sendo algumas delas a urbanização acelerada e a concentração espacial da população em metrópoles. Um dos efeitos dessas ocorrências, né, urbanização, concentração espacial, etc., foi o quê? Letra A, a formação de núcleos urbanos avançados em todo o país. Letra B, a proliferação de áreas periféricas e favelas em grandes cidades. Letra C, a difusão de políticas de controle habitacional. Letra D, a diminuição dos problemas sociais no campo. Ou letra E, a expansão e crescimento de áreas de preservação e áreas urbanizadas. A gente está falando o quê? Consequências do fato de ter muita gente morando em áreas muito urbanizadas. Bom, daqui a pouco a gente volta. Respondam aí, que a gente vai comparar as respostas de vocês com o gabarito daqui a pouco.
Muito bem, pessoal, vamos fechar o nosso Praticando de hoje com a resposta da quarta questão. Será que você acertou? A ideia é a gente relacionar ao processo de aumento muito grande da quantidade de pessoas nas cidades, né? Então, era para você marcar a alternativa correta aí dentre essas 5 alternativas que aparecem aí, né? Uma consequência da urbanização acelerada e da concentração espacial da população nas metrópoles é a letra B, tá bom, gente? Então a gente está falando aqui de consequência do fato de ter muita gente morando em grandes cidades, que é realmente a proliferação de áreas periféricas e favelas em grandes cidades. Tem muita gente morando, não vai ter espaço para todo mundo, então as pessoas acabam se acumulando em áreas de menor qualidade, né? Áreas um pouco mais precárias. Né? A letra A está errada porque ela está dizendo que todos os núcleos urbanos avançados ocorrem no país. A gente sabe que não, né? Nem todo mundo está bem. Né? Letra C está dizendo aí a difusão de políticas de controle habitacional. Nada disso, né? Não há controle habitacional em áreas de risco, em áreas mais precárias, com população mais pobre. As pessoas simplesmente vão chegando e se ocupando, né? Onde dá. A diminuição dos problemas sociais no campo, letra D, o fato das pessoas terem saído do campo e ido para a cidade, na maioria, né, não acabou com os problemas do campo. Muita gente ainda está passando ali alguns perrengues por lá, né, por vários motivos. E a letra E está errada porque está dizendo aí que há expansão e crescimento de áreas de preservação. Né? E essa parte já está incorreta por si só, porque o que a gente mais vê em áreas urbanas é exatamente os problemas aí de desmatamento e outras situações aí com relação a prejuízos à natureza. Bom, espero que vocês tenham acertado, mas se erraram também, gente, alguma questão, 2 ou todas, né? Tá tudo bem, o momento de errar é esse aqui, né? Como a gente sempre fala. Né? Vocês vão errar aqui para poder entender o que errou e acertar lá na frente, tá bom, pessoal? Continuem estudando, o aula em casa, assistam às aulas, organizem-se aí com o caderno digital e, principalmente, com os professores de vocês, da escola de vocês, tá bom, gente? Bons estudos para todo mundo e até a próxima.